A Batalha de Águas Céstias ocorreu em 102 a.C. Após uma série de derrotas, os romanos, sob o comando de Caio Mário, finalmente derrotaram os teutões e os ambrones, enquanto tentavam avançar pelos Alpes para a Itália. Em 104, os cimbros e os teutões pareciam estar a caminho da Itália. Os romanos enviaram o cônsul sênior, Caio Mário, um general comprovado e recém-vitorioso, da guerra de Jugurta, à frente de outro grande exército. As tribos germânicas nunca se materializaram, tendo marchado para o oeste da Espanha. Então Mário subjugou os tectossagos, capturando seu rei Copilo. Mário foi encarregado de reconstruir efetivamente do zero as legiões gaulesas, baseando seu exército em um núcleo de legionários treinados no último ano. Mário novamente garantiu a isenção dos requisitos de propriedade e, com sua reputação recém-cunhada de vitória, gloriosa e lucrativa, levantou um exército de cerca de 30 mil romanos e 40 mil aliados e auxiliares italianos. Ele estabeleceu uma base ao redor da cidade de Águas Céstias e treinou seus homens. Em 103, Sula, um dos tenentes de Mário, conseguiu persuadir a tribo germânica Marsi a se tornar aliada de Roma. Eles se separaram da Confederação Germânica e voltaram para a Germânia. Em 102, os teutões e os ambrones se mudaram para a Gália Transalpina, enquanto os cimbros se mudaram para a Itália. Mário, como cônsul sênior, ordenou o seu parceiro Júnior V Lutácio Catulo que mantivesse os cimbros fora da Itália, enquanto ele marchava contra os teutões e os ambrones. Os teutões e os ambrones, liderados pelo rei Teutobode, cruzaram o rio Durance, a leste de onde ele desaguava no Rodano. Os teutões constituíam a maior parte da força invasora, sendo os ambrones a segunda tribo mais numerosa da coalizão. Caio Mário e seu exército haviam chegado algum tempo antes. Mário havia usado seu tempo com sabedoria. Ele havia construído um acampamento fortemente fortificado em uma colina, perto do rio, e o abastecimento com suprimentos suficientes para resistir a um longo cerco. Os homens da tribo tentaram fazer com que os romanos saíssem de seu forte e lutassem. Eles gritavam insultos e desafios, que Mário ignorou. Ele não estava disposto a abrir mão de uma posição fortemente defendida para uma batalha com um resultado incerto. Mário deixou claro em todo o seu acampamento que pretendia lutar contra os bárbaros, mas em seus termos, não nos deles. Um guerreiro teutão chegou a lançar um desafio diretamente a Mário. O bárbaro convidou o general a juntar-se a ele em um combate individual. Mário zombou dele, aconselhando que, se o guerreiro desejasse a morte, deveria encontrar uma corda, fazer um laço e enforcar-se. O teutão não desistiu. Então Mário apresentou um gladiador veterano e explicou ao bárbaro que, se ele ainda tivesse sede de sangue, poderia tentar matar o lutador treinado. Depois de não conseguirem atrair os romanos, tentaram esperá-los, mas Mário previrá isso e sua fortaleza estava bem abastecida. Frustrados, os homens da tribo atacaram o forte por 3 dias. Ataque após ataque foi lançado contra as obras de defesa romana, mas as fortificações resistiram. E a partir delas, os romanos lançaram um ataque, matando muitos bárbaros e repelindo o restante. Mesmo assim, os romanos não saíram e a coalizão tribal decidiu seguir para o sul, em direção a Massília, que pretendiam saquear. Levou vários dias para que toda a sua caravana de carroças limpassem a área. Mas, uma vez que elas estavam fora de vista, Caio Mário os seguiu, perseguindo-os e esperando o momento oportuno para atacar. Enquanto os romanos perseguiam a coalizão tribal, após cada dia de marcha, Mário ordenava a seus homens que construíssem um acampamento fortificado. Após todas as perdas sofridas ao tentar tomar a fortaleza de Mário no Rodano, os teutões e ambrones nunca mais tentaram invadir o acampamento de Mário. Ele estava esperando um momento oportuno para que os bárbaros cometessem um erro. Ele teve a chance de enfrentar parte da horda tribal quando eles entraram na área de Águas Céstias. Vários dias após cruzar o Rodano, o exército de Mário acampou perto dos ambrones, que por algum motivo haviam decidido acampar separadamente de seus aliados teutônicos. Quando alguns servos do exército, buscando água no rio, encontraram um número desconhecido de ambrones banhando-se. Os ambrones que se banhavam
pegos de surpresa, chamaram seus companheiros de tribo que estavam jantando e bebendo em seu acampamento do lado do rio. Os romanos trabalhando em seu acampamento ouviram a comoção e rapidamente compreenderam a situação. Os auxiliares de Mário, sem ordens dele, largaram suas ferramentas, pegaram suas armas e correram para ajudar seus servos. Os Ambrones agora formavam uma linha de batalha e aguardavam os ligures. Muitos homens da tribo estavam sobrecarregados de comida, seminus do banho ou embriagados. Após formarem suas linhas de batalha, os Ambrones começaram a bater suas espadas e lanças contra seus escudos e entoar seu grito de guerra. Após alcançar os Ambrones, os ligures também formaram suas linhas de batalha. Eles continuaram sua disputa de gritos por um tempo, e então a batalha finalmente começou. Enquanto esses eventos aconteciam, Mário formou suas legiões e marchou para reforçar seus auxiliares ligures. Quando os legionários chegaram à batalha, eles lançaram sua pila nos Ambrones, matando vários guerreiros ou tornando seus escudos inúteis, e então eles avançaram. Após a chegada das legiões, a batalha rapidamente se transformou em uma derrota. Os soldados fortemente armados e habilmente treinados de Mário dominaram facilmente os Ambrones e os empurraram em direção ao rio. Os Ambrones sofreram perdas terríveis, enquanto do lado romano as perdas foram muito baixas. Mário não permitiu uma celebração da vitória, pois sabia que os teutões ainda estavam em campo e temia um contra-ataque. Quando a luta terminou, já era tarde demais para terminar o acampamento fortificado, deixando os romanos vulneráveis. Mário enviou um destacamento de tropas para a floresta, para fazer um grande barulho e desorientar os bárbaros e impedi-los de dormir. Isso também deixaria seus inimigos lentos devido à falta de sono no dia seguinte. No entanto, a noite e os dias seguintes passaram sem incidentes, para um grande alívio de Mário. Enquanto esperava, Mário enviou um de seus legados, Cláudio Marcelo, com 3.000 soldados para um local distante e ordenou que ele permanecesse sem ser detectado, até um momento determinado, quando apareceria na retaguarda inimiga. Como os teutões o aguardavam na planície perto de Águas Céstias, Mário teve a oportunidade de reconhecer a área e selecionar um local adequado para a batalha, que se aproximava. 4 dias após massacrar os Ambrones, Mário marchou com seu exército para a planície e tomou posição em terreno elevado. Ele instruiu seus legionários a se manterem firmes na colina, lançar dardos, desbanhar suas espadas e proteger com seus escudos e repelir o inimigo. Ele garantiu aos seus homens que, como os bárbaros estariam atacando morro acima, sua posição seria insegura e eles estariam vulneráveis. Mário ordenou que seus servos de acampamento e todos os outros não combatentes marchassem com o exército. Ele também ordenou que os seus animais de carga fossem transformados em cavalos de cavalaria. Tudo isso para criar a ilusão de que suas forças eram maiores do que realmente eram. Ele queria que os bárbaros mantivessem mais guerreiros em reserva, para que suas forças reais não fossem repelidas. Os sobreviventes Ambrones e Teutões, determinados a vingar-se, aguardavam ansiosamente o confronto iminente. E quando os romanos finalmente se apresentaram na planície de Águas Céstias, atacaram o morro acima. Os romanos dispararam uma saraivada de dardos, matando e ferindo muitos membros da tribo. E então se posicionaram em formação cerrada, sacaram suas espadas e aguardaram o inimigo no topo da colina. A estratégia, a disciplina e o treinamento romano se impuseram, e os membros da tribo não conseguiram desalojar as legiões de sua posição superior. A batalha continuou por grande parte da manhã, sem que nenhum dos lados obtivesse vantagem. No entanto, os legionários bem condicionados e disciplinados forçaram lenta e sistematicamente a horda tribal a descer a colina, até que tanto os romanos quanto os bárbaros estivessem em terreno plano. Foi quando Cláudio Marcelo e seus 3.000 homens atacaram violentamente a retaguarda inimiga. Os Ambrones e os Teutões estavam sendo atacados em 2 frentes e a confusão se instalou. Eles romperam as fileiras e começaram a fugir, mas a maioria não conseguiu escapar. Aqueles que escaparam foram perseguidos. No final da tarde, a maioria dos guerreiros bárbaros estava morta ou capturada. Teutobode, o rei teutônico, e seus guerreiros escaparam da batalha apenas para serem capturados pelos secanos, que os entregaram a Mário. Mário enviou Manio Aquílio
com um relatório a Roma dizendo que 37 mil romanos conseguiram derrotar os teutões em 2 confrontos. Havia guerreiros, mulheres e crianças sobreviventes que seriam vendidos como escravos. Pelas condições da rendição, 300 mulheres casadas deveriam ser entregues aos romanos. Quando as mulheres teutônicas souberam dessa notícia, primeiro imploraram ao cônsul que pudessem ser separadas para ministrar nos templos de Ceres e Vênus. E então, quando não conseguiram obter seu pedido, elas mataram seus filhos pequenos e na manhã seguinte foram todas encontradas mortas nos braços umas das outras, tendo se estrangulado durante a noite. O lucro da venda de escravos geralmente ia para o general comandante, mas neste caso, Mário decidiu doar os lucros da venda a seus soldados e oficiais. Isso, é claro, o tornou ainda mais popular do que já era entre seus homens. Ao ouvir a notícia, Roma ficou aliviada. Finalmente, um de seus generais derrotou os alemães. Caio Mário, como um ato de gratidão, foi novamente eleito cônsul, com seu legado Mânio Aquílio como colega. O Senado também votou por um dia de ação de graças de 3 dias. No ano seguinte, em julho de 101, Mário e o procônsul Quinto Lutácio Catulo derrotaram os símbolos na Batalha de Vercellas, encerrando a ameaça alemã. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!